Opa, seja bem-vindo a mais um Backrooms Explicado. Bom, hoje eu fiz uma compilação dos níveis mais perigosos que eu já falei no canal. Pois é, nesse vídeo eu vou basicamente estar dando uma revisada nos níveis mais perigosos que eu já falei no canal. E olha, tem bastante nível perigoso. Bom, sem mais delongas, vamos falar sobre os níveis mais mortais dos Backrooms. O Shady Grey tem uma classe de sobrevivência como classe indeterminada, ou seja, o nível tem propriedades misteriosas, informações desconhecidas e entidades que não foram documentadas. Em um resumo, o Shady Grey é um conjunto de subníveis perigosos e instáveis, todos agrupados em um grande nível enigmático. Os subníveis do Shady Grey são extremamente raros e difíceis de entrar, e todos os níveis se consistem em preto e branco, tons de cinza e ambientes instáveis, que poucos são capazes de sobreviver. A MEG já enviou muitos agentes de campo para tentar explorar o nível, e atualmente apenas um retornou vivo. No Shady Grey, 8 dos subníveis foram descobertos, mas não se sabe exatamente quantos existem. A primeira seção do Shady Grey é o nível 00, que se pronuncia Z0. Essa é a parte mais estável do Shady Grey, onde você pode pelo menos andar por aí sem ter que ficar se preocupando o tempo inteiro. Bom, isso se for antes de ficar de noite. Enfim, o Z0 parece com uma floresta em preto e branco, e as árvores nesse lugar parecem estar bugadas na maioria das vezes. O Z0 também é a entrada do Shady Grey. Você entra nesse barraco aí em algum lugar da selva, e quando você sai desse barraco você vai ver uma placa escrita Z0. Então esse é o motivo do nome do subnível. Nesse subnível o ciclo de dia e noite é de 12 horas. Porém, diferente da Terra, essa mudança entre o dia e a noite não é gradual. Ela simplesmente acontece como se fosse um interruptor de luz sendo ligado e desligado. Pelo lado bom, quando está de dia no Z0, nenhuma entidade vai aparecer lá. Porém, de noite eu não posso dizer o mesmo, já que o nível fica repleto de entidades, apenas andando por aí procurando uma presa. E a noite deixa tudo completamente escuro, mas assim, completamente mesmo, ao ponto de que você não vai conseguir enxergar nem a sua própria mão. Além de que nenhuma fonte de luz funciona nesse subnível, então boa sorte sobrevivendo nessa sessão à noite. Tipicamente você vai escutar howlers começarem a uivar por 5 minutos, como se fosse um aviso, e as entidades que já se acostumaram com a noite do Z0 vão aparecer para caçar qualquer humano, que a propósito são entidades desconhecidas, já que não foi possível observá-las na escuridão do subnível. Bom, quando está de dia no Z0, você vai enxergar alguns lagos e cachoeiras de água de amêndoa. Porém, quando fica de noite, essa água de amêndoa se transforma em dor líquida, que é a substância mais dolorosa dos Backrooms. Então, por causa disso, não é recomendado que você beba essa água de amêndoa das cachoeiras ou rios. Bom, para você sair do Z0, você vai ter que fazer algo bem específico. No caso, você teria que pegar um galho e desenhar um pentagrama na lama. Após isso, o chão vai se abrir e você vai cair para o subnível 11. O subnível 11 é uma mansão gigante em preto e branco. Quando você vier parar nesse subnível, você vai vir diretamente pela entrada da mansão, onde você vai se deparar com alguns móveis bugados. E tome cuidado, pois caso você toque em algum desses móveis bugados, o seu próprio corpo vai começar a se distorcer e bugar, e você vai meio que começar a se desintegrar, o que definitivamente não é uma boa forma de se despedir. Agora vamos falar sobre a única entidade no nível 11. O Landlord. O Landlord é uma entidade nativa incrivelmente perigosa que percorre o nível. Ele usa um chapéu fedora, um terno e sempre carrega uma maleta. Se ele vir você, ele se aproximará para você lentamente. E caso você tente correr, resultará em todas as portas da mansão serem fechadas. E depois que o Landlord te alcançar, ele vai falar de boa com você. E depois do nada ele vai acabar com você de uma maneira distorcida. Ele afirma que qualquer um que entrar no nível está invadindo a mansão dele e irá punir a pessoa que entrar por isso. Então por causa disso, poucas pessoas conseguiram escapar do Landlord. E normalmente escaparam dando um tiro nele, o que não é nada fácil. Porém, caso você consiga escapar do Landlord, você tem que arrombar a porta da mansão, o que te levará para o nível 2-2. O subnível 2-2 é uma floresta grande e espessa coberta de neve.
Este subnível é um dos mais seguros e explorados no Shady Gray. Algo estranho é que a temperatura desse subnível é muito quente, porém mesmo assim o subnível está coberto de neve. E muitas pessoas que deixaram de viver aqui acabaram deixando por causa das queimaduras solares, ironicamente. E esse nível parece ter um sol, mas nenhuma neve derrete, o que é bem estranho. Esse nível é incrivelmente quente e é muito fácil de falecer de insolação. Porém, pelo lado bom, a água de amêndoa pode evitar isso e mantê-lo hidratado. O 2-2, como esperado, também é totalmente em preto e branco, e isso torna as queimaduras solares muito mais difíceis de identificar, pois elas são quase imperceptíveis até começarem a doer de verdade. E a floresta é muito densa e tem muitos galhos longos com pequenos montes de neve. A MEG foi capaz de montar um pequeno posto avançado nesse nível, composto por 3 sobreviventes que conseguiram chegar ao subnível. Então imagina essas pessoas vivendo todos os dias no Shady Gray. Eu pessoalmente ia ficar louco. Essa área parece não ter nada de especial, além de uma entidade rara conhecida como Anjos Caídos. Os Anjos Caídos parecem ser humanos com grandes asas negras e vestes azuis. Eles geralmente são vistos com ferimentos mortais, como ferimentos de bala ou partes do corpo faltando, como braços, pernas e às vezes até cabeças. Eles alegam terem desaparecido, e foi assim que eles ficaram do jeito como são. A teoria é que eles já foram humanos, mas os anjos se recusam a detalhar suas origens. Eles são dóceis e falarão com você se você iniciar uma conversa com eles. A única vez que eles vão te atacar é se você mencionar algo sobre o nível 71, vai saber o porquê. Enfim, chegar no subnível 3-3 é algo bem fácil. Você só precisa pedir para que algum dos anjos caídos te levem para lá, e eles vão te atravessar no chão, fazendo você cair no subnível 3-3. Bom, o subnível 3-3 se consiste em um oceano infinito, que também é em preto e branco. Nesse oceano você pode encontrar algumas ilhas, e também pode encontrar alguns relógios boiando no oceano. E esses relógios têm algum tipo de habilidade de alterar o tempo, e cada um deles funciona de uma maneira diferente. Enfim, eu falo mais sobre isso depois. A água do oceano é uma mistura tóxica de óleo e mercúrio, então é melhor que você corra para alguma ilha o mais rápido possível. A MEG achou 4 tipos diferentes de relógios nesse subnível, esses sendo os relógios analógicos, relógios digitais e relógios de pêndulo, e os relógios normais. E algo interessante é que cada um deles tem uma habilidade diferente uma da outra. Os relógios analógicos são os relógios mais seguros, e tocar neles tem uma chance de mandá-lo de volta ao subnível 2-2, e caso ele não te leve ao subnível 2-2, ele vai te levar ao subnível 4-4. Porém os relógios analógicos são bastante raros. Agora os relógios digitais, ao contrário dos relógios analógicos, são bem perigosos. Caso você pegue em um deles, você será mandado ao nível 195, que é um nível extremamente perigoso sem informações documentadas e entidades misteriosas. Porém eles são relógios raros de aparecer, pelo lado bom. Porém algo que é bem comum é achar pessoas que não estão inscritas no meu canal. Então que tal você se inscrever no canal, só dizendo. Enfim, os relógios comuns que você normalmente coloca no seu braço são bem estranhos. Esse relógio pode servir como uma arma, que quando é utilizada em alguém, manda essa pessoa para o último dia dela viva. E quando você é mandado, você normalmente vai parar em algum ataque com alguma entidade, e depois acaba conhecendo seu fim. É dito que apenas uma vítima sobreviveu a um ataque desse relógio, e essa pessoa desapareceu por quase um ano antes de ser encontrada pela MEG. Ele foi encontrado fugindo de um partygoer, antes que a MEG explodiu a entidade com sal de fogo, e eventualmente eles conseguiram entrar na hub e escapar com sucesso. E agora os relógios de pêndulo, que tem uma propriedade muito estranha, essa sendo de que eles podem envelhecer as pessoas. Funciona da seguinte maneira: caso você taque alguma pessoa em um relógio de pêndulo que está flutuando, elas vão ficar ou muito novas e voltarem a serem um bebê, ou vão ficar muito velhas, tipo, bem velhas mesmo, assim, uns 99 anos. Enfim, esse subnível é algo impossível de viver e criar um posto avançado, já que esses relógios complicam muito a vida e são extremamente perigosos. Porém, algo bacana desse nível é que tem algumas lanchas na ilha desse subnível, porém elas estão normalmente com a MEG ou com alguns grupos pequenos. Então
Então, a não ser que você roube ou ache algum no meio do nada, você provavelmente não vai ter uma lancha. Pois é, triste. Bom, para você sair do subnível 3-3, você vai ter que achar algum relógio analógico, como eu tinha falado antes. E aí talvez você acabe no nível 4-4, que é o último nível estável do Shady Grey. E quando você for teleportado para o 4-4, você vai parar em um rio, porém não tome água desse rio, já que ela não é segura para beber. O rio é cercado por arranha-céus e uma cidade perigosa dos dois lados. A área da cidade é bem similar com a área do nível 11, porém é claro que completamente acinzentada dessa vez. E alguns prédios da cidade estão distorcidos e bugados, e você apenas pode entrar nos arranha-céus caso você arrombe eles. Porém essa é uma ideia bem ruim, já que os arranha-céus contêm uma quantidade enorme de entidades agressivas. E as ruas da cidade estão com vários facelings armados, que tentarão te assaltar. Exatamente, a entidade vai tentar te assaltar. Porém você pode domar esses facelings caso você dê água de amêndoa para eles. Bom, além de uma quantidade alta de entidades, o nível também tem um meio ambiente muito perigoso, com nevascas, tornados e até uma temperatura instável. E todos esses desastres acontecem randomicamente, então tome bastante cuidado. E a parte mais injusta é que não tem como você sair desse nível de propósito. No caso, você teria que randomicamente atravessar o chão do nível, o que é bem raro de acontecer. E bom, caso você consiga ir mais fundo do que o 4-4, você vai acabar nos subníveis instáveis do Shady Grey, que é onde a estabilidade simplesmente deixa de existir, e não tem nenhuma fuga desses subníveis, e nenhum relatório da MEG. O nome do nível que você vai parar se chama Lost Hope, que traduzido fica Esperança Perdida, que é basicamente o que você vai sentir, já que você não pode nem escapar desses lugares. E depois do Lost Hope, existem apenas duas fotos de lugares mais abaixo ainda, esse sendo o 2-4 e The End, onde sua alma aparentemente deixa de existir. Bom, o nível que eu estou falando exatamente é o nível 188. Primeiro eu vou falar sobre o nível 188 dos Backrooms, e depois eu vou falar sobre a localização da vida real do nível. Então assiste até o final para você descobrir aonde que esse nível fica. Bom, o nível 188 é classificado como classe nível 5, ou seja, ele não é seguro, é perigoso e contém uma infestação de entidades. O nível 188 foi descoberto no dia 5/2/2009, e esse nível é considerado o ninho das entidades conhecidas como The Windows, que inclusive eu já falei sobre no meu vídeo de entidades perturbadoras dos Backrooms. Então caso você queira saber mais da entidade The Windows, vai lá dar uma olhada no vídeo. Enfim, os sobreviventes do nível 188 chamam o nível de Pátio das Janelas. Isso é porque o nível é repleto de janelas em todo lugar do nível. É sério, é realmente muito cheio de janelas no nível, que inclusive é o que torna ele perigoso, mas eu falo disso depois. Bom, o nível 188 assume a forma de um grande edifício com um pátio em forma de pentágono no centro, e existem cerca de 90 a 200 janelas que aparecem nas paredes a qualquer momento, embora a maioria delas esteja em um estado inativo. Inativo significando que não tem nenhuma entidade dentro das janelas, porque sim, dentro dessas janelas podem ter as tais The Windows. As persianas cobrirão o interior da janela, enquanto as janelas ativas terão algum tipo de fonte de luz em uma entidade dentro. As grandes partes que revestem o pátio do nível 188 não contêm nenhum quarto. Como se não houvessem janelas presentes, as paredes seriam estéreis, sem ponto de entrada ou ponto de saída. É impossível determinar se as paredes são infinitamente grossas, ou se tem algum tipo de espaço atrás delas. E o céu parece subir em uma escuridão infinita, embora uma pessoa afirma ter visto o nível 24 do pátio. Então quem sabe esse céu na verdade é um outro nível conectado. Bom, sei lá, só jogando essa teoria aí. O que muitos supõem ser grama no chão é na verdade um tipo de musgo que cresce através do piso do concreto. Há também um conjunto de tubos na lateral de uma das paredes, e o líquido que emana desses canos não é seguro para beber, então definitivamente evite beber esse líquido, porque ele muito provavelmente não vai te fazer bem. Existe uma teoria em que o grande círculo de madeira no centro do nível 188 é um alçapão que leva a outro nível.
mas isso nunca foi testado, então não foi comprovado se é verdade ou não. Bom, sobre bases, colônias ou comunidades no nível 188, não existe nenhuma, até porque o nível é extremamente perigoso para conter qualquer tipo de abrigo nele. Porém, algo que não é extremamente perigoso é se você se inscrevesse no meu canal. Então, por favor, se inscreve aí. Enfim, agora vamos falar sobre as entradas e saídas do nível 188. Sobre as entradas do nível 188, bom, a única maneira conhecida de acessar o nível 188 é entrar em uma janela que apareceu no The Hub. No entanto, isso é extremamente perigoso, pois a maioria contém uma figura desconhecida que pode atacar de forma imprevisível. E existe apenas uma pequena chance de que entrar em uma janela da Hub leve diretamente a uma janela do nível 188. Na maioria das vezes você só vai ser atacado por uma window, então não vale a pena você tentar entrar no nível de qualquer maneira, porque só a entrada do nível já é perigoso, e o nível em si é pior ainda, já que todas as janelas daquele lugar são perigosas, então não entre nesse nível. E agora vamos falar sobre as saídas do nível 188. Então, sair do nível 188 é possível, mas é extremamente perigoso, porque cada vez que você entra ou sai de uma janela, as chances de retornar sem se machucar ficam menores. Então a maneira mais consistente e comum de sair do nível 188 é pela mesma janela que você entrou, mas provavelmente você não conseguirá sair, já que achar a exata janela em que você entrou no nível 188 é muito difícil. Assim, o nível tem mais de 100 janelas, cara. Você achar a exata janela que você entrou é bem difícil. Suas melhores chances de sobrevivência seriam evitar todas as janelas, já que elas são sempre uma armadilha. Então apenas reze para que você tente apenas passar pela janela de onde você veio. Ah, e se por acaso você ver confetes voando pela janela, não entre nessa janela em ocasião alguma. Essas janelas irão te levar para o Level Fun, e o Level Fun é um nível terrível, então evite essas janelas a todo custo. Enfim, eu falei bastante de como é o nível 188 nas backrooms, mas aonde exatamente que fica esse lugar na vida real? Bom, é sobre isso que eu vou estar falando agora. Então, esse lugar inteiro é um hotel, mais especificamente um hotel conectado a um aeroporto de Londres. A localização exata do lugar é a Holiday Inn London Heathrow T4. E a parte mais estranha é que o lugar é realmente todo fechado e não tem uma abertura visível para o céu. Bom, o que também é estranho é obviamente a quantidade de janelas que tem nesse lugar, que é simplesmente absurda, mas que pelo visto existe na vida real. Eu não sei por que um arquiteto decidiria a arquitetura do lugar ser exatamente daquele jeito, mas tudo bem, né? Cada um tem seu gosto, eu acho. O nível Corra pela Sua Vida tem uma classe de sobrevivência nível 5, o que significa que ele não é seguro e tem uma infestação de entidades. Essa infestação de entidades é especialmente perigosa pela estrutura do nível, que, falando nisso, é uma estrutura de um corredor de um hospital, com luzes vermelhas piscando constantemente no nível inteiro, junto de um som de alarme muito alto. Só essas duas coisas já deixaria qualquer pessoa que entra no nível insano. Porém relaxa, fica ainda pior. A cada 3 metros nesse corredor hospitalar você vai achar várias portas, porém todas elas estão trancadas, e a cada 10 metros tem umas placas de saídas que ficam piscando. O tamanho do nível completo é de 20 km, ou seja, são 12 milhas. O que, se fosse 12 milhas de você ficar andando por aí com umas luzes e barulhos irritantes, seria até que de boa. Porém, fica bem pior, já que quando você spawna no nível, você vai se deparar com uma horda de entidades hostis vindo atrás de você, simplesmente correndo pra te matar. Bom, agora dá pra saber o motivo do nome Corra pela Sua Vida. Pelo lado, digamos que positivo, você já spawna no meio do nível, ou seja, ao invés de você correr 12 milhas, você vai correr 6 milhas. Porém, você vai ter que correr sem parar, evitando cadeiras, camas e mesas de hospital. E às vezes até clumps, que é uma entidade que fica puxando sua perna. Isso em um nível que, se você parar por apenas 1 segundo, você é completamente obliterado. Pelo lado bom, às vezes você pode achar umas barras de energia nas mesas. Porém, você vai ter que pegar e comer bem rápido, enquanto você tá correndo bem pela sua vida. Enfim, se você conseguir correr todo o corredor, você vai achar uma porta com uma placa em cima escrito saída. Entrando nessa porta vai te levar para um nível mais pacífico dos backrooms, e aí você nunca mais vai ter a chance de entrar nesse nível. Então pelo menos isso de bom vai acontecer. Porém, se você for pego, você vai ter um destino pior que a própria morte. Bom, isso de acordo com a wiki pelo menos. De alguma maneira também tem uma colônia aqui, chamada de Criaturas Amigáveis. Eles têm 23 membros e o nome do seu líder é Derek. Eles dizem ser amigáveis
com os viajantes, que vão te ajudar e blá blá blá. Porém, bem obviamente, é uma armadilha. Enfim, como que você entra nesse nível? Bom, a maneira principal que as pessoas vão para lá é serem randomicamente levados para esse nível. Por exemplo, você tá andando de boa e do nada você é levado para esse nível. Olha que divertido, né? Você também pode opcionalmente entrar no nível se você atravessar uma mesa com um ponto de exclamação no nível 521, mas eu não recomendo muito não. Também tem algumas saídas bem raras no nível, porém elas só funcionam algumas vezes, uma delas sendo você atravessar qualquer porta do nível, que vai te levar para o nível 832. Porém o recomendado é só correr até o fim do nível mesmo, já que essas saídas são bem perigosas de tentar enquanto você tá, sabe, sendo seguido por uma horda de entidades. O nível 3010 é classificado como classe nível 5, ou seja, ele é inseguro, desprotegido e tem uma infestação de entidades. O nível 3010, também conhecido como o Lobby Inabitável, é o nível 0 só que muito mais perigoso, já que ele é um nível com muitas entidades e quase impossível de se sobreviver. Isso se já não for impossível. Enfim, o nível 3010 dos Backrooms é quase idêntico ao nível 0. Porém, ele tem algumas diferenças bem notáveis, sendo elas as seguintes. Ao invés de ser um nível sem entidades, esse nível é infestado e repleto de entidades. Sério, não importa onde você vai ter provavelmente umas 30 entidades do seu lado. E mesmo com as luzes acesas, esse nível continua completamente escuro. E se você tentar no-clipar em qualquer lugar desse nível, você cairá no Void. E diferente do nível 0, esse nível é completamente infinito. Então ele não tem nenhuma borda e nenhuma barreira te impedindo. É simplesmente um terror infinito. Então, só de ver até aqui eu já sei que eu definitivamente não quero parar nesse nível. Bom, as entidades do nível 3010 são as seguintes: Hounds, Smilers, Skinstealers, Deathmoths, Dullers, Windows, Clumps, Howlers e Facelings. Pois é, são todas essas. Então é uma quantidade absurda de entidades perigosas. Então novamente, evite esse nível a todo custo, já que não vale a pena o risco. Ele não tem nada demais pelo que eu saiba, a não ser uma quantidade ridícula de entidades, e isso esse nível definitivamente tem. Bom, sobre colônias e postos avançados no nível 3010, pequenas tentativas foram feitas de colônias nesse nível, porém nenhuma deu certo. Ou seja, não há nenhuma colônia ou posto avançado nesse nível, o que sinceramente não chega a ser muito uma surpresa, já que o nível, novamente, é repleto de entidades. Como que você ia sobreviver com uma comunidade ali, cara? Bom, agora vamos falar sobre as entradas e saídas do nível 3010. Sobre as entradas, bom, caso você veja uma porta no nível 0 com uma placa escrito mais escuro que o vazio, em uma sala sem iluminação, você vai ter achado uma porta para esse nível. Você também pode entrar nesse nível caso você veja uma sala escura no nível 37, e pelo que eu saiba são apenas essas duas entradas. Enfim, agora vamos falar sobre as saídas. Então, voltar pela porta com a placa escrito mais escuro que o vazio te levará de volta ao nível 0. Apesar de que achar a placa de volta na escuridão completa do nível 3010 não deve ser muito fácil. E uma outra saída é se você voltar pela escada que te trouxe, que te levará de volta para o nível 37. E um adendo, não se perca dessa escada, porque aí talvez você fique preso no nível 3010 pela eternidade. E convenhamos, ninguém quer isso. Bom, o nível número 4000 é classificado como classe variável, ou seja, ele tem propriedades misteriosas, informações escassas e mudanças repentinas nos ambientes do nível. Bom, o nível 4000 parece ser um oceano infinito e profundo, com muitas propriedades e criaturas estranhas dentro dele. O nível é dividido em duas partes, a parte Talassofobia e a parte da Costa do Mar, e uma outra área secreta atualmente não confirmada. Bom, a primeira parte Talassofobia é classificada como nível 5, então em um resumo é uma área bem perigosa com entidades mais perigosas ainda. Essa primeira parte do nível 4000 provoca uma sensação forte de talassofobia, que caso você não saiba, a talassofobia é um medo do mar. Enfim, por causa disso, essa parte tem um efeito forte de drenagem de sanidade, ou seja, caso você esteja nessa área, você vai estar perdendo a sua sanidade. Então é bom que você tenha bastante água de amêndoa, senão eu acho que você não vai sobreviver. Bom, essa parte do nível tem umas características interessantes, tipo a água insondável, que é profunda e escura.
Essa parte também tem o céu bem cinza, onde o sol nunca é visível. E essa parte também contém uma água constantemente agitada. E não se sabe o motivo disso. Acredita-se que tem uma entidade que fica nesse lugar. Essa entidade sendo a Baleia da Morte. Elas são as únicas entidades que habitam essa seção. Porém, ninguém esteve a 40 quilômetros abaixo da superfície para ver qualquer outra entidade ou qualquer outra coisa em geral. Então, por enquanto, é só essa entidade que a gente conhece. Bom, as Baleias da Morte se parecem com baleias jubarte das Front Rooms, mas elas são tudo menos criaturas pacíficas. Para você ter uma ideia de quantas baleias existem, parece que tem uma a cada 3 quilômetros do oceano. Pois é muita baleia. As Baleias da Morte podem te detectar se elas nadarem debaixo de você, de qualquer profundidade. E uma vez que elas te detectarem, elas vão nadar para cima como se fossem te bater, mas na verdade elas vão tentar te engolir, o que sinceramente eu não acho que não é nem um pouco melhor do que bater. Bom, algumas Baleias da Morte são mais rápidas do que as outras, então você precisa ser realmente bem rápido se você quiser evitar elas, o que, vamos ser sinceros aqui, é praticamente impossível, já que é uma baleia. E bom, pra piorar, também é perigoso se você conseguir evitar elas, porque elas são lançadas no ar depois de nadar pra cima, e elas podem pousar em você quando estiverem caindo, o que mataria um humano instantaneamente. O lado, eu acho que bom, é que essas baleias geralmente estão sozinhas, e é raro de que você encontre 4 baleias no mesmo lugar. Mas não é impossível. Bom, agora vamos falar sobre a segunda parte do nível 4000, o fim da costa, que é classificado como classe nível 3, então não é tão perigoso quanto a última parte, mas você ainda tem que ficar um pouco atento. Bom, se você chegar até aqui, você vai estar em um lugar muito melhor e muito mais seguro. Essa seção é chamada de fim da costa porque mostra sinais de estar perto de uma costa do mar, mas essa costa nunca é visível, não importa o quão próximo você esteja dela. E para provar isso, 2 membros da MEG nadaram 41 quilômetros antes de voltar até o seu ponto inicial. Então imagina como que os caras se sentiram depois de perder tanto tempo nadando à toa. Pois é, eu ficaria bem frustrado se eu fosse eles. Bom, essa parte do nível tem formações rochosas escuras, junto de uma grande quantidade de vida marinha, como peixes e outros animais marítimos, o que torna esses níveis perfeitos para cegonhas. Nesse lugar também tem uma criatura bem estranha, que é um lagarto bem grande, porém ele nunca foi documentado, assim como a sua inscrição nunca foi documentada no meu canal, então por favor, se inscreve aí. Bom, agora vamos voltar a falar de coisa ruim. Esse lugar aparentemente tem uma criatura gigante conhecida como La Cameloha, e ela é bem assustadora. Aparentemente ela é uma criatura misteriosa nomeada pelos Noki Noki, que é uma tribo que mora no nível 4000. Bom, essa entidade é um humanoide rochoso maciço. As estimativas dizem que ela tem cerca de 30 metros de altura. Essa criatura é sem rosto e não interage muito com os humanos. Porém foi confirmado que ela desviveu 2 pessoas aí. Ela fez isso agarrando as pessoas e tentando levá-las para debaixo d'água. Ela fez isso com o intuito de afogar as pessoas. Então essa criatura é genuinamente maligna, cara. Bom, vamos concordar que ninguém aqui quer encontrar ela de jeito nenhum. Mas a maioria das entidades aqui não são hostis, e na verdade são pacíficas. O céu no fim da costa é até mais claro, mas ainda é bem cinza. Porém o sentimento de talassofobia vai embora quando você chega ali, então pelo menos tem isso. Porém o aviso é que muitos tipos de vida selvagem vivem nesse lugar, tanto nativos quanto não nativos. Então ainda assim, lembre-se de tomar cuidado. Bom, agora vamos falar sobre a parte secreta do nível 4000, as águas prateadas, que é pessoalmente a minha parte favorita, porque ela é bem segura e ela tem umas propriedades bem legais. Então, as águas prateadas são classificadas como classe nível 0. Então, em um resumo, é bem seguro e não contém nenhuma entidade. Esse lugar só foi visto 2 vezes, porque é uma seção muito difícil de entrar e ela nem foi confirmada. Mas o que a gente sabe sobre essa parte é que as águas são metálicas e estranhamente texturizadas. E foi feito um teste sobre a água desse lugar e a composição química dela é muito semelhante à de prata líquida. Ah, e um fato interessante é que até os golfinhos daqui são prateados, o que eu acho que é bem legal. Bom, agora eu vou falar sobre uma informação adicional sobre o nível 4000. Essa informação sendo a de que a cada 4 horas uma névoa vai começar a se formar, e junto disso você vai começar a ver um farol brilhando na distância. Porém é impossível de que você alcance esse farol. Enfim, depois de 5 horas, a névoa e o farol vão simplesmente desaparecer. Bom, sobre bases, postos avançados e comunidades no nível 4000, então, existem 2 postos avançados com comunidades. Pois é, surpreendentemente tem.
e eu vou estar falando sobre elas agora. Então, primeiramente nós temos o Grupo de Explorador do Oceano, que é o único grupo oficial conhecido por estar estacionado aqui. Eles recebem os recém-chegados do nível e os ajudam a chegar na saída. Eles gostam de viver na água e sempre dizem que eles estão felizes onde estão. Eles vivem em um bote inflável gigante e viajam entre as seções do nível. Eles também falam que adoram nadar. Vai entender por que esses caras são tão otimistas, né? Enfim, aqui também tem a tribo Noki Noki, que eu tinha mencionado antes. Essa é uma tribo recentemente descoberta de cerca de 50 povos tribais em uma ilha da costa, mas eles têm uma economia estável e uma sociedade de caçadores-coletores. Mas toma cuidado porque eles são um pouco hostis às pessoas. Bom, e por último nós temos o Império Saudita. Bom, um pequeno lugar da Marinha Real Imperial Saudita está localizado em uma das maiores ilhas da costa do mar. Essa parte foi expandida artificialmente e transformada em uma base naval. Lá tem uma comunidade e é simplesmente um poderio militar de uma certa forma. Enfim, agora vamos falar sobre as entradas e saídas do nível 4000, começando com algumas entradas. Com a mais fácil sendo a de você dar no clipe em uma parte molhada do tapete do nível 0. Meio nojento, mas funciona. E uma outra entrada é a de você dar no clipe em uma poça de água do nível 4000. Porém essa poça de água é meio incomum, então você tem que ter um pouco de sorte para achar ela. Enfim, agora vamos falar sobre as saídas do nível 4000. E bom, você pode sair encontrando um círculo específico de formações rochosas, com uma área dentro desse círculo para você se teletransportar para Hub. E uma outra saída é a de você avistar litorais com cidades e vilas. E caso você se aproxime delas, você será levado ao nível 394.